E eu quero saudar já o professor Filomeno Lopes, que se encontra comigo aqui no estúdio. Muito boa noite, sempre, na nossa linguagem mais velho. Seja bem-vindo de volta aqui no painel do Bem-Aja. Obrigado você pelo convite. Obrigado e bem-vindo a todas e todos. Obrigado. Professor, estamos a navegar então aqui nesta nossa querida África e para já uma coisa quero comunicar a todos os nossos ouvintes, e perdoem-me que vou me levantar um pouquinho. Portanto, o professor Filomeno, que está aqui conosco, ele acabou de lançar este ano este livro, que é muito importante, que vocês estão a ver aqui, mudar de paradigma, não é? Portanto, a autenticidade africana entre filosofia e geopolítica. É um livro muito, muito, muito forte. Eu já comecei a ler, ainda não terminei. Aqui o professor Filomeno se inspira muito no Anta Diop e faz uns cursos, não é? Daquilo que é África. Ele próprio está aqui. Professor, este livro eu estive no lançamento, não é? Estive no lançamento do livro e foi uma enchente. Houve um grande interesse, muitas pessoas, muitos intelectuais, entre o clero, os leigos e também intelectuais de várias, digamos assim, de várias realidades, estivemos ali para termos acesso ao livro e ouvir os testemunhos de quem, portanto, deu o seu endorsement ao livro. Professor, podes nos dar um pequeno sinopse do livro? O que é que o que é que nos ofereces neste livro? Bom, obrigado, mas olha, vamos ficar mais naquela nossa coisa, nós somos jornalistas, e sabe, e como jornalistas, sabe muito bem que a gente está mais habituado a fazer perguntas do que responder perguntas. Então, essa coisa do professor, vamos lá deixar isso assim, sou Filomeno, enfim, a gente ficamos nisso. Não, muito obrigado de novo pelo convite, mas é uma maneira também de pôr à lesa essa nossa conversa. É que o livro, sabe, houve a celebração do centenário de Cheikh Anta Diop em 2023 e em 2024 houve também o centenário de Amílcar Cabral. Ora, eu achei que para mim são, do ponto de vista filosófico, os dois maiores epistemólogos do continente africano sobre a necessidade de rupturas paradigmáticas. Cheikh Anta Diop, para além de ser aquele que nos dá ocasião de reinventarmos aquilo que ele chama as humanidades clássicas africanas, mas foi alguém que colocou bases para dizermos que era preciso sair desse tipo de pensar que nós estamos habituados hoje, quer dizer, repensar o paradigma a partir do qual nós aprendemos e queremos avançar. De facto, ele, a um certo momento, diz assim, se porventura, até quando nós continuaremos a pensar os nossos problemas, passado, presente e futuro, a partir do paradigma dos outros, sobretudo do Ocidente, nós jamais conheceremos a exaltação da liberdade. Ele não diz que não conheceremos a liberdade, mas nós alcançamos a liberdade, o que estamos agora a fazer é alcançar uma exaltação desta liberdade. E para isso é preciso que o espírito se nutra de algo de muito maior, né? E também de próprio interno, né? Então é mais ou menos aquilo também que Cabral dizia, não, quando falava do mal dos continentes africanos, é a ausência de uma ideologia, quer dizer, expressão da vontade própria, não? E então, neste caso,
envolvidos, e no momento em que os PALOP celebravam 50 anos, o resto do continente africano celebrou 60 anos da independência. Está claro para todos que não há solução europeia a problemas africanos. Então, onde é que é preciso ir recomeçar? É recomeçar a partir do processo da educação. Então, quer dizer, é preciso mudar o paradigma com o qual nós aprendemos as coisas. Muito interessante aquilo que nós aprendemos do Ocidente, tudo mais, etc. Mas aquilo é o dedo que indica a Lua, não é a Lua de per si. É preciso, então, neste caso, aquilo que Cabral também dizia, por mais interessante que possa ser, quer dizer, a visão dos outros, a maneira de colocar-se perante a história dos outros, isso jamais nos deve fazer desistir da necessidade de pensar com a nossa cabeça e com os pés bem fincados no chão. Então, eu parto disso da perspectiva, a partir da perspectiva da filosofia, sobretudo o tipo de filosofia que nós aprendemos hoje, e que nos dá um saber enorme, mas esse saber nos coloca em termos de, digamos, elite. Agora, quando tu tens um pensamento que achas que é coisa interessante, e esse pensamento não ajuda nem sequer a levantar uma caneca, como se costuma dizer na Guiné, não, sobre a vida do povo real, significa que algo não está a funcionar. Então tem que ter aquela humildade de dizer não. Isso temos que recomeçar onde? A partir da visão das nossas terras, das nossas culturas, etc. É uma maneira de dizer simplesmente, afinal, o processo da luta de libertação dos PALOP triunfou na sua primeira fase, mesmo com líderes como, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, morto, que foi Cabral, porque o povo entendeu e o povo abraçou a luta. E isso significa porque o próprio processo da luta de libertação tinha sido orientado de forma a ser um ato e fator de cultura. Então, desde o início, era um processo de conhecimento, mudar maneira de pensar, maneira de ver o mundo, maneira de se colocar perante si e perante o povo. Então, envolvidos esses 50, 60 anos, nós estamos a dar na conta que não há solução europeia aos problemas africanos. Nós temos que aprender também a pensar com a nossa cabeça e a partir do nosso horizonte histórico e cultural. Não podemos prescindir disso. Então, é isso que eu, mais ou menos, tentei abordar nesse livro, dizendo que, com todo o respeito que eu tenho para os gregos, mas não é com as enxadas dos gregos é que vamos construir as nossas hortas em Angola, na Guiné, Cabo Verde, etc, etc. É preciso, sim, partir do modelo, mas temos que ousar inventar. Porque esse tipo de... O pior... Falando de modelos, não é? O pior de tudo isso, meu caro, o grave de tudo isso é que o conhecimento que nós temos, de que gabamos, etc., mas quando pensas na realidade quanto é incisivo na solução de mais de 90% das populações dos nossos países e povos, você vê que está tão longe. Mas por quê? Porque é um tipo de saber que efetivamente nos dá a oportunidade de sermos os únicos que sabem tudo sobre os outros e nada sobre si. É como o peixe, não, preparado a ser campeão de natação no oceano do outro, mas totalmente incapaz de saber nadar no próprio oceano. Por quê? Porque lhe falta a história. Faltando a história, falta a cultura. Então, pegas naquela coisa dos gregos, segundo gregos, não sei o que, e esquece que os gregos aprenderam tudo do teu continente, quer dizer, da África. E quando chegaram na Grécia, claro, se deram na conta que a Grécia não era a África.
Egito, não era Uhum. Sudão, não era etc. daquela altura, e eles tinham, a partir dos problemas com que estavam confrontados, ver a maneira como traduzir aquilo que eles humus da sua história, historicidade. É isso que nós não fazemos muitas vezes. Uhum. Estamos aqui a ser os únicos que pensam o que não vivem e vivem o que não pensam. Não E penso. isso nos leva a sermos hoje os únicos consumidores daquilo que não produzimos e produtores daquilo que não consumamos. Isso é trágico. Uhum. Uhum. Então, é De facto, preciso realmente mudar paradigma de de facto, educação. esta mudança de paradigma, e obrigado, Cota Filomeno, quando diz mudar de paradigma da educação. Porque quando estamos a observar aqueles que são os líderes dos nossos povos, falando primeiramente da política, porque os outros líderes hoje tornaram-se, não sei se me posso permitir dizer, tornaram-se alienados dos atuais líderes políticos, não é? Porque liderar as comunidades não é necessariamente eh, concordar ou alinhar, não é, com aqueles que têm o poder hoje. Eh, por exemplo, falando daquela que é a nossa matriz tradicional, aquela nossa identitária, aquela nossa matriz, não digo ancestral, mas matriz identitária africana, genuína, muitas das vezes submete-se sempre, não é, à narrativa da atual política. Mas esta África que tende ser transversal, alinhada com a mesma narrativa, estamos a notar uma África que está a ganhar um pouco de diferença. Por isso, eu tenho aqui uma pergunta. Será que a África está a atravessar uma crise conjuntural ou estamos perante uma transformação profunda da ordem política no continente? Porque quando eu vejo o Sahel, vejo que no Sahel há uma voz gritante dizendo: atenção, nós somos africanos, nós não Sim, somos a Ásia, nós não somos a América do Sul, não somos a Europa e não somos a América do Norte. sim, Nós sim, sim, devemos ser nós. sim, Portanto, sim. o que é que está acontecendo nesta África, Cota Filomeno? Não, mas faz parte daquilo, eu acho, modestamente, daquilo que eu estou a chamar de mudança de paradigma. Olha, em relação ao Sahel, logo no início, depois que começaram esses golpes de Estado, a Uhum, própria Conferência Episcopal da África, da Igreja Católica, se reuniu e para dar uma orientação sobre isso, porque efetivamente eles notaram que havia coisas diferentes em relação aos outros golpes de Estado que estamos habituados. Quer dizer que uma luta para o poder. No caso destes países, não é bem assim. E então eles pedem que tenhamos paciência e leiamos o que está a acontecer neste horizonte como eventos messiânicos, quer dizer, a partir de uma certa teologia da cruz, e assim também nasceu a leitura da teologia da libertação, não? Porque não uhum, se está a divertir, as pessoas estão a morrer, estão a lutar, mas estão a lutar por certos valores, não? E que primeiro uhum, é a dignidade daquilo que se é. Quando se fala da soberania, culturalmente, as pessoas logo pensam politicamente, mas não. Quer dizer, se eu penso a soberania num horizonte puramente europeu, sim, é já questão política, como expressão. Mas, no fundo, no início, a questão é mais metafísica e antropológica, antes, hum, que se exprime depois como estamos numa sociedade. Então, vai se exprimir também a nível político em termos de participação de todos. Ok, mas quer dizer, primeiro, a capacidade que eu tenho de dar uma expressão
aquilo que é a própria divindade que me habita, porque nós somos, antes de tudo, seres espirituais, antropologicamente. Isso. Então, há aquela divindade interior que me habita e que faz com que, como ser humano, que vem nesse mundo, e o mundo é um caos, não? Que precisa de ser ordenado por seres humanos, não? Nenhum ser humano pode intervir na questão, em tentar dar ordem, não? A tudo aquilo que lhe rodeia, se não tem essa divindade interior. É a partir da sua divindade que faz de mim filomeno, faz de mim guineense, faz de mim africano e não europeu, etc, etc. Essa vontade de se reapropriar disso, primeiro. E depois, quando se entende isso, então vamos tentar perceber do ponto de vista político como é que isso significa também. Recordas aquela famosa frase de Cabral que diz, sim, antes de... Para a contribuição da paz no mundo, sim, é coexistência pacífica, sim, mas antes de coexistir, é preciso existir. Mas existir como aquilo que eu sou, não? Ora, nós notamos, 60 anos passados, envolvidos, todos os países africanos de expressão francesa, sobretudo, estão nesse marasma muito mais do que nós. Quer dizer, há um nível de alienação cultural, política, etc., que é formidável. Isso é inegável. Até os franceses honestos aceitam isso. Então, as pessoas querem ser primeiro o que são. E depois tudo aquilo que está no meu território deve ser ao serviço da minha gente e por mim, não por alguém que está fora. A verdade ou não, são estas as reivindicações que as pessoas fazem. Portanto, é uma vontade de ser si mesmo, com tudo o que se é, para poder contribuir a trazer ordem naquele espaço lá onde Deus quis que eu esteja e que eu possa agir. Então, a questão da soberania, antes de ser um problema político, é um problema metafísico antropológico. Não? Dentro de nós há uma divindade interior que nos guia, que nos dá aquilo que se diz o sopro, não? Que anima e faz de nós seres capazes de intervir no universo e modificar as coisas. Não? Então, é essa vontade que existe hoje no Sahel. Então, ali eles pedem, os bispos pedem que acompanhemos, não? Esses eventos como se fosse com uma leitura possivelmente de eventos messiânicos. Quer dizer, mudar a maneira como nós costumamos ler fatos que ocorrem todos os dias no nosso continente. Simplesmente porque estão os militares. Depois há lugares onde o problema é outro. Mas eu estou a falar especificamente no caso do Sahel.